Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10, o último GP às 10 da temporada de 2019 e eu vou dedicar esse vídeo à Ferrari, a Charles Leclerc e ao futuro. Primeiro, gostaria de analisar um pouquinho esse anúncio que a Ferrari fez no início dessa semana, ali pertinho do Natal, quando ela anuncia a ampliação do contrato com Charles Leclerc. Então o primeiro vínculo iria até 2022, agora até 2024. E o que isso quer dizer? Bom, primeiramente que a Ferrari já coloca o Charles Leclerc em uma posição de primeiro piloto, uma posição central dentro da equipe, é o futuro da equipe italiana, sem dúvida, é o cara em que ela agora aposta para trazer realmente, para tirá-la, na verdade, desse jejum de títulos que já dura aí mais de 10 anos, né? A Ferrari coloca então todas as suas esperanças em cima dos ombros, né, desse jovem monegasco, que na verdade entrou na equipe em 2019, na equipe titular. Ele já é membro do programa de jovens pilotos da Ferrari desde 2016, então ele já conhece bastante ali os bastidores de Maranello e talvez por isso não tenha sofrido tanto nesse primeiro ano de Ferrari, né? Ele tem só 2 anos de Fórmula 1, um ano de Sauber, um ano de Ferrari, mas ele provou, né, que é um piloto de ponta, na verdade, nesse ano, porque ele terminou o ano à frente do seu companheiro de equipe, e um companheiro de equipe que tem 4 títulos mundiais, né? Ele também termina o ano com 7 poles, cara que mais fez poles, até mais do que o Lewis Hamilton, que foi o cara que ganhou o título, e 2 vitórias, uma a mais do que o companheiro de equipe. Então ele teve uma temporada muito forte e acabou que a escolha da Ferrari em colocá-lo tão precocemente como titular da Ferrari foi acertada. Na verdade, a cúpula ferrarista obedeceu um desejo que o Sergio Marchionne tinha, né, o ex-presidente da Ferrari, que morreu em 2018, ele apostava muito nesse menino e aí a cúpula acabou aceitando, acabou trazendo, então acatando o desejo dele e não foi um erro não, né? Porque assim, o Leclerc, apesar dos erros que ele cometeu nesse ano, né, mais por inexperiência, mas também os embates que ele teve com o Sebastian Vettel, a choradeira em alguns momentos, são coisas que fazem parte do jogo, né? Mas assim, de forma geral, a gente pode dizer que ele se colocou muito forte dentro da Ferrari, muito forte dentro do grid da Fórmula 1, né? Isso rendeu então essa ampliação e essa aposta da Ferrari nele. Eu acho que a Ferrari está muito correta colocá-lo mesmo numa posição central para o futuro, porque diante da personalidade que ele tem e o talento que ele tem, colocar isso a favor da Ferrari é um acerto. Só que a Ferrari não corre sozinha, né? Tem outro cara lá, o Sebastian Vettel, e o que será do Sebastian Vettel? Porque esse movimento de ampliar o contrato do Leclerc também coloca em dúvida o futuro do Sebastian Vettel, né? Porque o Leclerc agora tem esse poderoso contrato por trás, fala-se até num substancial aumento de salário também para os próximos anos. Então, em 2020, por exemplo, ele entra em pé de igualdade ou até como primeiro piloto e o Vettel como segundo piloto. E o que será do Vettel, né? Porque o contrato do Vettel vence no final do ano que vem. E aí? Bom, essa é a segunda parte da análise desse vídeo, que vai falar sobre os candidatos, então, a companheiros de equipe do Leclerc depois de 2020. Porque no final de 2020, muita gente grande vai estar procurando um novo contrato ou de repente sair da Fórmula 1, sei lá, né? Vamos ver. Mas assim, o Hamilton, o Max Verstappen, o Daniel Ricciardo, o próprio Vettel, toda essa gente aí vai estar sem contrato, né? Vai estar negociando novos contratos. E quem poderia vir para a Ferrari nesse caso? A gente sabe que no final dessa temporada muito se especulou sobre Ferrari, Hamilton e, enfim, talvez uma transferência do inglês
para Maranello depois, né, a partir de 2021, quando a Fórmula 1 também muda aí os regulamentos, etc. Mas eu acho que com esse movimento, com essa decisão da Ferrari em manter o Leclerc, isso também vai afastar o hexacampeão, né? Porque eu não imagino que a Ferrari tenha fôlego e tenha como conduzir ali dentro dois caras que queiram ser o primeiro piloto, né? Porque, obviamente, se você contrata o Hamilton, ele é o primeiro piloto, é para ele que a equipe tem que trabalhar. E aí, como você faz se você tem um cara que você está apostando desde sempre, que você aumentou o vínculo dele, que você eventualmente coloca ele como peça central? Então, assim, são duas coisas que na Fórmula 1, especialmente na Ferrari, não combinam, né? Então, esse movimento do Leclerc, para mim, afasta o britânico da Mercedes de uma eventual transferência para a Ferrari no futuro. No caso do Vettel, é mais difícil da gente entender, porque assim, o Vettel tem mais um ano de contrato, ele claramente saiu dessa temporada muito enfraquecido diante de todos os erros que ele cometeu, diante dessa rivalidade que nasceu com o Leclerc, que ele mesmo não soube lidar e nem a Ferrari soube lidar direito. Então assim, ele saiu enfraquecido enquanto o Leclerc saiu fortalecido. O Vettel, para continuar com a Ferrari, se ele assim desejar e se a Ferrari achar que realmente ainda tem como fazer isso, vai depender muito dessa temporada 2020. Essa temporada vai ser decisiva, porque assim, ou o Vettel massacra o Leclerc, vai lá, faz mais poles, vence mais corridas, disputa o título e eventualmente ganha o título, e aí ele retoma a posição de liderança dele e pode até negociar um novo contrato com outras condições, e aí você tem como trabalhar os dois. Agora, se o Vettel tiver uma temporada mais ou menos parecida com a de 2019, aí acho muito difícil que ele continue na Ferrari, principalmente se o Leclerc evoluir ainda mais, ter resultados mais sólidos e eventualmente terminar a temporada à frente do Vettel. Então, para o Vettel continuar dentro da Ferrari, né, se ele assim quiser e tudo mais, ele tem que fazer uma super temporada em 2020. Então, nesse momento, com essa ampliação do contrato do Leclerc, com a posição que ele passa a tomar dentro da equipe, eu acho muito difícil que a Ferrari traga outro campeão, como o Hamilton, por exemplo, ou o Vettel. Então, nenhum nome de grande peso para dividir a equipe com o Leclerc. Por isso, acho que a Ferrari vai buscar outros nomes. E que outros nomes poderiam se juntar a essa equipe? Bom, o primeiro nome que me vem à cabeça é o de Daniel Ricciardo, porque ele já teve algumas conversas no passado com a Ferrari. Ele tem, né, uma certa ligação com a Ferrari, até pelas origens dele, né, italiano e tudo mais. Então, assim, seria uma pessoa ideal para se juntar ao Leclerc. É um cara muito rápido, é um cara que erra muito pouco e que ajudaria enormemente a Ferrari. Resta saber se ele vai querer ser o segundo piloto da Ferrari nesse sentido, né? Porque me parece que o cara vai ter que ser o segundo piloto mesmo. Quem mais a gente pode apontar, né? O próprio Carlos Sainz é um outro nome interessante para essa Ferrari, porque o Carlos Sainz vem num crescimento muito interessante dentro da Fórmula 1, liderou a McLaren nesse ano, certamente vai ter um desempenho ainda mais sólido em 2020, então é um nome que não pode escapar aí da Ferrari, né, nesse momento. Também há e sempre houve essa questão com o Sérgio Pérez, mas não sei se o Sérgio Pérez já não passou dessa fase, mas a Ferrari de vez em quando surpreende, né, então também não dá para descartar. E aí você pode perguntar, e o Verstappen, hein? Bom, o Max Verstappen, eu acho que o caminho dele o destino dele não é a Ferrari, pelo menos por enquanto, né? Na verdade, assim, o Max Verstappen, para mim, vai ser o sucessor do Hamilton na Mercedes, se a Red Bull não crescer enormemente, não se tornar uma grande, de repente, um baita carro em 2021, em 2020, desculpa, e disputar título, enfim. Mas me parece que o caminho do Verstappen está mais ligado à Mercedes do que qualquer outra coisa. Antes, além disso, o próprio Verstappen acabou fechando as portas para si mesmo quando ele falou lá em Austin que a Ferrari estava trapaceando, né? Então, assim, a Ferrari ficou meio sentida com isso, eles não vão esquecer isso tão fácil, então acho que o Verstappen está fora dessa lista. Mas Daniel Ricciardo e Carlos Sainz, nesse momento, para mim, são os pilotos que talvez seriam os ideais para formar essa dupla com Leclerc depois
de 2020. E as apostas de vocês? Deixem aí nos comentários. Eu fico por aqui desejando um grande ano em 2020 a todos e agradecendo também os comentários, os likes ao longo dessa temporada, tá bom? E sempre, né, inscrevam-se no nosso canal, acione o sininho, beleza, gente? Até ano que vem, tchau!